Abra sua Bíblia em Atos 12. Atos capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Por motivo de força maior, o pastor me ligou e falou assim: pastor, não vou poder estar aí. Pediu 1000 perdões. Eu falei: não, pastor, o importante é que Deus tem te abençoado e eu creio que Deus já fez a obra, fez o milagre. Mas o bom é que Jesus está, né, irmãos? Sabe que eu louvo a Deus, irmãos? Que se eu pegasse um microfone para uma criança e Deus falasse, eu vou falar, eu falaria a madrugada toda. Glória a Deus. Atos 12. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Deus. Aqui no versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Fale conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Em Atos capítulo 2, Jesus, antes de subir aos céus, ele falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E a Bíblia fala que os discípulos, eles ficaram vários dias esperando a promessa do Senhor. Que promessa era essa, pastor? O batismo do Espírito Santo. O que Deus manda dizer para a igreja? Todo cristão precisa ser batizado com o Espírito Santo, amém, irmãos? O que é o batismo do Espírito Santo, pastor? Eu aceitei Jesus, eu não tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Você tem, mora dentro de você. Mas o batismo é um enchimento. É Deus te encher e te completar. É Deus trazer para você ferramentas espirituais. Os discípulos conheciam a mensagem, conheciam a palavra, mas eles não poderiam de forma nenhuma fazer a obra se o Espírito Santo não estivesse com ele. Então é necessário que os discípulos fossem cheios do Espírito Santo para pregar. E a Bíblia fala que eles estavam reunidos em uma só casa, e eis que, como um vento impetuoso, veio e encheu ali aquele lugar, a presença do Senhor. O Espírito Santo veio, irmãos. Interessante que foi lá e quando batizou eles, línguas repartidas como de fogo veio sobre eles. O Espírito Santo não é uma pomba, viu, irmãos? O Espírito Santo não é um vento. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós temos o Pai, a pessoa do Pai, o Criador de todas as coisas, a pessoa de Jesus e a do Espírito Santo. Nas nossas vidas, como começou a trabalhar na vida de Pedro, o Senhor ele trabalha dentro de nós, gerando duas coisas importantes. É nisso que a minha mensagem vai estar pautada nessa noite. A primeira coisa que o Senhor ele gera em nós, irmãos, é o amor pelo Senhor. Desde sexta-feira para cá, Deus tem trazido uma palavra de consciência, uma palavra de compromisso e de desejo de buscar a presença dele. Amém, glória a Deus. Deus está despertando cristãos desde sexta para cá. Verdade, Deus. Ontem à noite eu deitei, a cabeça estava doendo, o coração já estava acelerado, que eu já estava indo já tinha 2 noites sem dormir, acordado, orando pela graça dele. E uma noite já tinha ficado até madrugada acordado. E ali eu senti o coração estava disparando já. Eu falei: eu preciso dormir. O corpo já estava sentindo, mas o desejo era de buscar a Deus. Quem coloca esse desejo em nós, irmãos, de vir para a igreja? Quem que fala com você para vir para a igreja? É o Espírito Santo. Ele toca dentro do teu coração. Ele é o teu amigo fiel em todas as horas. É aquele que vai estar contigo em todo o tempo. Então é necessário criar um relacionamento. O que Deus ele fez nesses dias? Criando compromisso e temor, perseverança em buscar a presença do Senhor. E aí qual a segunda coisa, pastor, que Deus ele trabalhou na nossa vida? O amor, além de amar Ele, irmãos, é amar aquilo que Ele ama. O Senhor, nesse texto na qual lemos, a Bíblia fala que Pedro ele foi preso
Tiago já tinha sido morto ao fio da espada. Agora estavam tramando a morte de Pedro. Mas Deus ainda tinha obra na vida de Pedro, como tem na minha vida e na sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Pastor, a mensagem vai ser uma repetição da de ontem? Não. O que Deus está falando para você, irmãos? De forma bem simples. Há algo gerado dentro de você. Deus está gerando dentro de você. Deus está trabalhando dentro de você. Deus está dizendo para você assim: olha, eu vou tirar o seu sono. Eu vou começar a trabalhar dentro de você para que você venha buscar minha presença. Porque eu tenho uma missão muito grande na sua vida. O diabo está dizendo para você assim: olha, eu vou tirar a tua vida. Quem é herói que simboliza aqui, pastor? O diabo. Ele está tramando contra você, querendo te destruir. Mas Deus está gerando em você o desejo de agradar a Ele e o desejo de fazer a obra para a glória do Senhor. Abra aí em Atos, irmãos, capítulo 2. Aleluia, Pai, glória a Deus. Aleluia, Deus, Tu és maravilhoso. Uma criança ela é gerada no ventre da mãe durante 9 meses. São 9 meses de expectativa, 9 meses de sono, até a criança vir ao mundo. Deus está gerando dentro de você o sonho de Deus, para que através da sua vida, outras vidas sejam alcançadas para a glória do Senhor. Jesus, certa feita, olhando para a multidão, e disse assim: grande é a seara, e poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Por que Jesus falou isso, irmãos? Porque Ele sentiu compaixão das pessoas. As pessoas estavam morrendo espiritualmente. Mas Deus, aleluia, Pai, glória a Deus, levantou, além dos discípulos, Deus levantou gerações e gerações. E agora chegou o nosso tempo de impactar essa geração, amém? Atos capítulo 2. Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Versículo de número 37. Quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão um dom do Espírito Santo. É necessário que um homem que está lá fora, que não conhece a Cristo, ele se arrependa e reconheça que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem vai trazer essa mensagem, pastor? É eu e é você. Deus quer trazer essa mensagem, irmãos, para que o homem se volte para Deus. Se arrependa-se. O que eu devo fazer para ser salvo? Atos 16, versículo 30, irmãos. Aí o Senhor vem trazendo ali uma palavra na boca do apóstolo Paulo: crês no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Diga para o seu irmão assim: está chegando salvação na sua casa. Aleluia, Pai. Arrependa-se. Quantas pessoas, irmãos, precisam ouvir a voz da verdade? Quantas pessoas precisam ouvir do Evangelho, da palavra do Senhor? Deus está falando para você, aleluia, Pai, glória a Deus, que é necessário, irmãos, que o homem lá fora se arrependa e conheça o Senhor. Naamã teve que conhecer a Deus. O rei Senaqueribe teve que conhecer a Deus, irmãos. Mas foi conhecer para Deus ser glorificado, para ele saber que há um Deus verdadeiro. Mas aí fora, irmãos, Deus está te levantando para essa geração, para vidas ser curadas, abençoadas para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Arrepender de quê, pastor? Arrepender dos pecados, porque a vida do Senhor é realidade. Aleluia, Pai. Está tendo agora, irmãos, esse comício aí. Eu estava vindo para cá, para a igreja, e eu me deparei com uma pessoa indo para ser sepultada. E eu fiquei pensando, essa pessoa, eu até falei no carro, quanto uns estão alegres, outros estão tristes. E Deus manda dizer para você assim: o que você está fazendo para que as pessoas conheçam o meu amor, conheçam e se arrependam das más obras? Porque a Bíblia fala, irmãos, que eles não vêm para a luz para que as obras deles não sejam manifestas, porque não são feitas em Deus. Mas quando nós pregamos a palavra, o que acontece, pastor? João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade vos libertará. Aí o Senhor manda te fazer uma pergunta nessa noite: você conhece a verdade? Você maneja a palavra? Você sabe manejar a palavra da verdade? Você conhece o Deus que você serve? Deus está falando para você assim nessa noite para mim:
há um tempo de preparo. Deus está preparando você para uma grande obra. Ontem o pastor falou sobre Pedro, irmãos, o quanto Pedro foi confrontado, quanto Deus trabalhou na vida de Pedro. Mas o que me chama a atenção no versículo 37, irmãos, que a partir do versículo 37, que 3 mil pessoas aceitaram a Cristo. Deus está trazendo uma obra muito maior do que você possa imaginar. Os irmãos não ouviram ontem a profecia que o pastor trouxe, falou para mim, para a missionária Jaqueline. Deus tem falado nesses últimos dias para mim, e confirmou através do homem de Deus. Vou trazer gente de tudo quanto é lugar, mulheres, homens, pessoas compromissadas. A obra vai crescer, vai crescer, vai crescer. Eu vejo vocês em outro lugar grande. Eu vi vocês fazendo isso, tal. O que Deus está fazendo, irmãos, com essas palavras? Está gerando dentro de nós uma fé grande. Aleluia. E ele falou assim para mim assim: olha, coloque as mãos sobre os doentes, diga para o paralítico levante. O que Deus está fazendo, irmãos, em mim, em você? Gerando uma fé genuína. No todo o tempo, 3 anos e 6 meses, nos discípulos, o Senhor estava gerando uma fé tremenda. Porque, meu amado, trazendo vida dentro de nós, trazendo paz, trazendo unção, trazendo graça. Amém, irmãos? O Senhor está fazendo a mesma coisa que fez com eles, 3 anos e 6 meses. E o Senhor está trabalhando aqui, irmãos, há 4 anos dentro de você, te preparando para uma chamada maravilhosa. E a Bíblia fala em Efésios 4, versículo 11, irmãos, aonde Deus chamou para pastores, mestres, doutores, evangelistas e profetas. Há ministérios que Deus está, aleluia, alicerçando. Eu tenho chegado diante de pessoas e tenho falado: seu chamado é esse, seu chamado é esse, seu chamado é esse. Mas além de eu falar, Deus está trazendo uma palavra que te levanta, como levantou Pedro. O anjo veio até ele e ele: levanta-se depressa. E ele levantou, porque a obra estava iniciando, está apenas começando. Aleluia. Deus manda dizer para a igreja: uns que estão agora engateando vão começar a andar. Aleluia, Pai. Outros que estão andando vão começar a correr, porque eu vou fazer grandes coisas neste lugar. Vou fazer milagres neste lugar. Eu vou glorificar o meu nome neste lugar. Assim diz o Senhor. Aleluia, é um tempo de despertar. Assim diz o Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Pai maravilhoso. Acompanhe comigo, versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão um dom do Espírito Santo. É um dom, irmãos. Dom significa presente. É um presente de Deus ter o Espírito Santo dentro de nós. É um presente de Deus o Espírito Santo. Algo que não teve no Antigo Testamento para muitos reis, mas há dentro de nós. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunhos e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Presta atenção, Deus está ampliando a nossa visão. Esqueça 200, irmãos, 300 pessoas. Coloque 3 mil, 4 mil, 5 mil, 5 mil pessoas. Começa a ver o tamanho da necessidade e o tamanho que Deus pode agir através das nossas vidas. Um só homem pregou e 3 mil almas se converteram, irmãos. E a mesma unção, o mesmo Espírito, o mesmo Deus, que é o Deus de Pedro, de Paulo, de João, Ele é o teu Deus. O mesmo Espírito habita dentro de você, está gerando em você algo poderoso para a glória do Senhor Jesus. Deus manda dizer para a igreja: tem cristão aqui que vai ficar incomodado quando vê um ímpio, vai ter a necessidade de abrir a boca e falar do amor do Senhor. E Deus manda dizer assim, dessa maneira: e a minha palavra, através da boca deles, não vai voltar vazia. Não vai voltar vazia, porque a Bíblia fala, irmãos, em Isaías 55, irmãos, que assim como a chuva vem, rega a terra e produz o fruto e dá mantimento, a minha palavra não voltará vazia. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Pai Santo, Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Vou te falar o que Deus está gerando em você. Deus está gerando fé. Glória a Deus. Deus está gerando em você filhos espirituais.
Como é que é isso, pastor? A Bíblia fala que o próprio Paulo escrevendo a Timóteo: meu filho na fé, pessoas que você vai ganhar e vai discipular para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Mas como Deus está fazendo isso, pastor? Deus está alicerçando você na rocha. Glória a Deus, Deus maravilhoso. O que Deus manda dizer para os irmãos? Presta atenção. Estou olhando para o relógio para a hora não avançar. Quer dizer para você que dentro da palavra aqui, irmãos, Deus vai começar a trazer entendimento para cristãos aqui. Um entendimento profundo dentro da palavra. Um conhecimento profundo. Deus vai dizer assim, vai começar a aflorar ministérios. O que é ministérios, pastor? É igrejas? Não. É o ministério da pessoa. Alguém chegou para mim e falou assim: olha, seu chamado é pastoral. Aí cheguei em outro lugar: seu chamado é pastoral. Seu chamado é pastoral. Deus começou a trabalhar dentro da minha vida o ministério, a chamada dele para a minha vida. Deus vai começar a trabalhar dentro de você. Deus vai começar, aleluia, trazer para você dons, capacitação, porque a obra é maior do que você pode pensar. Ó, escute, a obra é maior do que você pode pensar. Você vai ver multidões e você vai ver a necessidade de falar de Cristo. Você vai ver pessoas e vai sentir a necessidade de orar por elas. E eu, assim diz o Senhor, aleluia, que falo neste lugar. Aleluia, farei proezas, assim diz o Senhor. Farei grandezas, aleluia, grandes coisas. Aleluia, Pai, glória a Deus, para que conheçam o meu nome, assim diz o Senhor. Atos 19, aleluia, Pai, glória a Deus. Paulo, quando teve encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele passou 3 dias e 3 noites orando e jejuando, e Deus trabalhando dentro dele. Depois ele passou 14 anos buscando o Senhor, e Deus gerando um desejo por almas, um desejo, aleluia, Pai, glória a Deus, de conquistar, aleluia. Olha o que a Bíblia fala, irmãos, em Atos 19. Você tem liberdade para glorificar, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, aleluia. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, versículo 1, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. E Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram todos uns 12 homens. Quantos homens? 12 homens, irmãos. E o que a Bíblia fala? Continuando: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola do tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeu como grego. Paulo e mais 12 homens. Sabe o que Deus está falando para você? Não é multidão, não espere multidão. Deus conta com poucos, mas esses poucos vão ganhar muitos. Presta atenção. Deus vai dizer assim: é poucos que vão ganhar muitos. É poucos que vão ganhar muitos. Vão alcançar muitas pessoas para a glória do Senhor. Aleluia, Pai, glória a Deus. Deus manda dizer para a igreja: estou gerando dentro de você um desejo pela presença do Senhor, uma fome pela presença do Senhor, e um desejo de conquistar almas. Assim, Senhor. Há um desejo, irmãos, que Deus está trabalhando. A Bíblia fala, irmãos, que havia uma necessidade. As pessoas estavam tão sedentas de Cristo que os lenços que saíam de Paulo, as pessoas eram curadas. Os lenços tocavam nos enfermos e as pessoas eram curadas. Os demônios saíam. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que Deus não parou de fazer a obra, e o diabo continuou perseguindo Paulo, e Deus foi com Paulo, e Deus também é contigo. Em Atos 28, irmãos, Paulo chegando depois de naufrágio, onde o barco foi destruído, e Deus livrou todo mundo.
A Bíblia fala que quando Paulo foi pegar alguns gravetos, veio uma serpente e mordeu a mão de Paulo. E aí o que aconteceu com Paulo, irmãos? Paulo pegou a serpente aqui, olha para cá, e ele não disse nada, só sacudiu no fogo. E a serpente caiu. E os homens daquela ilha ficou observando o momento que Paulo ia começar a inchar, começar a sentir mal, começar a sentir febre e morrer, porque a serpente era venenosa. Mas não aconteceu nada, porque ninguém pôde parar Paulo, porque Deus tinha uma chamada na vida de Paulo, assim como tem na sua vida. Eu quero dizer para você, tem cristão que o diabo está tentando te parar, mas ele não vai te parar, porque você tem uma chamada muito forte para a glória do Senhor. Você não entendeu? Deus tem uma chamada muito forte na sua vida. Deus tem uma chamada muito forte na sua vida, e Deus vai realizar uma obra. A obra é tão grande que você não deu nem conta disso. Pedro não imaginava ganhar 3.000 almas, irmãos, para o Senhor, e depois ganhar uma multidão enorme. Paulo não imaginava ganhar toda a Ásia, mas toda a Ásia se converteu, porque aonde tem uma necessidade de Deus, Deus envia um vaso para fazer a obra. Jonas, irmãos, um homem foi para Tarsis na rebeldia, parou no ventre de um grande peixe, depois que a tempestade veio. Eis que o peixe vomitou Jonas lá em Nínive, que Deus mandou ele para Nínive. Deus falou assim: Jonas, filho de Amitai, dispõe-te, levanta-te. Olha, Deus está mandando a gente levantar. Levanta e prega a minha palavra em Nínive. Deus está falando para você nessa noite: levanta e pregue a palavra, porque não vai voltar vazia. E ele chegou lá, irmãos, depois que ele foi, que obedeceu a Deus, ele em 3 dias ganhou 120.000 almas. 120.000 almas. Deus é o Deus que alcança as multidões. Deus é o Deus que alcança as multidões. Aleluia, Pai, glória a Deus. Deus vai dizer assim que vocês são filhos gerados para ganhar multidões. Amém, amados? Vocês são filhos gerados para ganhar multidões. Aleluia, Pai, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai, santo e exaltado é o Senhor da glória. Deus, tu és fiel, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Pai, glória a ti, Jesus. Atos 19, irmãos. Abre aí. Glória a Deus. Atos 19. Versículo 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Estenda as mãos assim. Diga assim: Deus, ofereço as minhas mãos para que o Senhor faça milagres extraordinários. Amém, irmãos? Ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiraram. Aleluia, Pai. Deus manda dizer assim que está tirando o medo de cristão aqui. Aleluia, Pai. Medo de fazer a obra, medo de vir na frente errar, medo de falar na frente. Deus manda dizer assim: estou colocando intrepidez e ousadia nessa noite. Quem recebe, exalta o Senhor. Exalta o Senhor. Glória a Deus, Pai maravilhoso, Pai santo, santo Senhor. Aleluia, Pai, glória a Deus. E alguns judeus exorcistas e ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Mas por que não saem, irmãos? Porque eles não tinham uma aliança e um compromisso com Deus. Qual é o nome da nossa igreja? Comunidade Evangélica Nova Aliança com Deus. E essa aliança foi feita em quem, irmãos? Em Jesus. Jesus morreu na cruz. Estamos debaixo de uma nova aliança. Hoje nós somos filhos de Deus. Nós temos autoridade para expulsar os demônios, para repreender todo o mal, para a glória do Senhor. Hoje um homem ligou para mim de outra cidade e falou assim: pastor, me deve seu número, pastor. E eu estou 3 dias com dor de ouvido. 3 dias que eu não estou aguentando de dor de ouvido. Antes de eu pegar, irmãos, eu só vi só a mensagem. Antes de eu ligar de volta para orar, Deus mostrou uma obra de bruxaria. Quem estava possuindo a vida desse rapaz aqui, ó? Era um demônio, irmãos, que estava possuindo.
Os filhos dos sacerdotes não conseguiam expulsar porque não tinham aliança com o Senhor. Presta atenção, o diabo ele respeita a aliança que o homem tem com Deus. Se a pessoa não tem uma aliança com Deus, irmãos, com Jesus, ela pode expulsar o demônio, ela pode vir, nada acontece. Se ele não tem aliança com Deus, o que acontece, pastor? Ele vai ser envergonhado, mas se ele tem aliança, o Senhor vai honrar a vida dele para a glória do Senhor. E eu orei pela vida daquele jovem e Deus fez a obra. Deus nos está dizendo essa noite, as multidões estão sedentas. Parou o tempo, irmãos, de missão, irmãos. Vou fazer missão. Hoje, vou dizer para você, tem missionário aí ungido que nunca pregou em canto nenhum. Tem missionário que nunca fez missão, irmãos. Deus está levantando neste lugar missionários para dar fruto para Deus. Jesus. Não é o título, irmãos, mas é a capacitação vindo para você. E Deus te usando de uma forma grande para a glória de Jesus. Santo é o Senhor. Se um só, olha para cá, ganhou 3.000 almas. Se um só ganhou 120.000 pessoas. Agora imagine essa multidão que está aqui, irmãos. Quantas pessoas vão ganhar? Deixa Deus ampliar a sua visão. Deus está gerando dentro de mim, irmãos, um desejo por almas. Deus está gerando dentro de você um desejo por almas, para que Deus visite. Não é, presta atenção, irmãos, não é desejo de dinheiro, não. Não é ter uma igreja multidão para ter dinheiro. Ah, eu tenho muito dinheiro, não. É almas. É as pessoas como este homem aqui preso. Um espírito maligno levantou ele, que deu uma surra em 7 homens. Eles estavam presos, irmãos, estava preso ali, e era necessário ser liberto. E aí Paulo, irmãos, tinha essa unção, e Deus derrama dessa unção hoje. Glória a Deus, foi maravilhoso. Santo Senhor. Teve gente que falou aí agora assim, falou, Deus, pode ser outro, mas eu mesmo não. Falou agora. Isso não é para mim não. Aleluia, Pai, glória a Deus. Deus não vai dizer assim, se tu querer, é para você. A quem enviarei a quem há de ir por nós? A quem enviarei a quem há de ir por nós? Glória a Deus. Aleluia. Irmão, sabe que você não é para competição. Mas quem sabe ano que vem, no próximo ano, no outro ano, a gente fazer nosso aniversário no ginásio ou no estádio, e a gente contabilizar as almas que a gente ganhou para Cristo. Deixa Deus ampliar a sua visão. Feche seus olhos aí. Imagine aquela pessoa que é duro de coração, que não vem na igreja, que agora o Espírito Santo tocou no coração dele, no coração dela, e essa pessoa vai começar a vir, aceita Jesus e o Senhor levanta, como um pastor, como um missionário, como evangelista. Comece a imaginar aí, irmãos, o Espírito Santo trabalhando no coração dessa pessoa. É assim que é gerado dentro de nós, irmãos. O Senhor coloca o sonho no teu coração, José, e o Senhor depois realiza o sonho. O Senhor coloca dentro de nós, irmãos, algo grande que é maior do que a nossa vida, é maior do que nós mesmos. O Senhor falou uma época atrás para mim assim, olha, o seu nome vai ser maior que você. Eu falei assim, Senhor, como assim, Senhor? Não entendi. Deus falou assim, muitas pessoas vão falar do teu nome, que eu faço tantas coisas, mas você vai se sentir pequeno para o nome que as pessoas colocaram. É como se você chegasse assim, igual foi com Davi, irmãos. Davi que derrubou o gigante, quando chegou diante do rei dos filisteus, que olhou Davi era um pequeno, baixinho pequeno, falou, esse que derrubou o gigante é esse Davi. Eles não creram, mas eles não entendiam que o Deus de Davi que fazia a diferença. Aleluia, Deus. Outro dia chegaram em alguns grupos aí, as pessoas estavam perguntando quem era o pastor Marcelo Raio-X de Deus. Eu falei, Jesus. Aí a missionária, a irmã Jéssica não falou nada, pastor, não falei nada. Chegou em outro lugar também, em outra igreja. Aí eu estava conversando com alguns irmãos. A irmã Sandra falou a mesma coisa. A mãe da irmã Aline, que é nora da missionária China. Lá na igreja fala que se você é o raio-x de Deus. Eu falei, Deus nem tem noção disso. Porque Deus mostra as enfermidades. Deixa eu te falar para você, irmãos. O homem vai sempre querer idolatrar o outro e colocar o outro no pedestal como se ele fosse mais usado, melhor. Mas não é assim. Presta atenção. Deus, ele usa vasos de barro. Amém?
Deus, ele usa até aquele que não queria pregar a palavra, irmãos, que foi Jonas. Deus usou de uma forma grande. Sabe o que Deus está falando para você? Não é um só. Deus, ele usa vários. 12 homens pregaram a palavra, 12 homens, e ganharam a Ásia para Jesus. A Ásia para Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus, Tu és maravilhoso. Deus vai dizer assim: vou eu incomodar cristão para pregar minha palavra. Vou eu colocar a pessoa no coração, vou eu colocar a pessoa na frente, diante da pessoa, assim, na visão, como foi lá em Atos 9, quando o Senhor incomodou ali, irmãos, Ananias, e falou: vai na rua chamar à direita, porque tem um homem lá, chamado Paulo, em tal casa, que ele está lá 3 dias, mas Senhor, esse aí para mim, esse aí tem perseguido a igreja. O Senhor: não, vai lá, porque é vaso escolhido. Ele tem que ir, levantou, foi lá e pôs as mãos, porque Deus já tinha mostrado para Paulo que esse Ananias, glória a Deus, ia lá, ia impor as mãos e Deus ia fazer milagre. Sabe o que Deus está falando para você? Aquele que você vai ganhar uma multidão para o Senhor. Deus vai levantar você para a glória do Senhor. Agora começa a ver, aleluia, Pai, glória a Deus. Tem gente aqui que Deus vai dar condição de gravar DVD. Amém, irmãos? Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Pai Santo, Senhor. Vai louvar em muitos altares, assim diz o Senhor. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai Santo, Senhor Jesus. Sabe o que Deus está falando para você? Deus está fazendo com você hoje o que eu falei outro dia. Deus está tirando Abraão, lá em Gênesis 12, da terra e da parentela, para mostrar as estrelas. Assim vai ser sua descendência. Deus está tirando ele para mostrar a areia do mar, para dizer isso, assim vai ser sua descendência. Você está dizendo: Deus, eu não sou capaz. A sua capacidade não vem de você, vem de mim, assim diz o Senhor. Aleluia, Pai, a sua capacidade vem do alto. Aleluia, Pai, glória a Deus, a sua capacidade vem do meu trono. Aleluia, porque eu capacito, assim diz o Senhor. Aleluia, Pai, glória a Deus. Quero encerrar, irmãos, em Pedro. Santo Senhor. Glória a Deus. Pedro, em uma das suas cartas, ele fala assim, sobre os escritos de Paulo: muitas pessoas acabam deturpando, acabam distorcendo o ensino de Paulo, mas ele fala que Paulo estava sendo usado para uma grande obra. Paulo fala assim: olha, eis que Pedro foi enviado aos judeus para pregar os da circuncisão, e eu o da incircuncisão. O que Deus está falando aqui, irmãos? Tem espaço para todo mundo fazer a obra. Tem espaço para todo mundo fazer a obra. Se eu lhe falar que tem muito espaço, tem espaço para estar no altar, tem espaço fora do altar, que é uma correria, irmãos. Eu compartilhei outro dia com a diaconisa Jace. Quem vem numa festa dessa fica impactado. Meu Deus, glória a Deus, o Senhor falou comigo, o Senhor me abençoou. Mas o que acontece, irmãos? Quando você vem visitar, você tem uma visão diferente, mas quem está trabalha muito. Trabalha muito. Amém, irmãos? Mas o seu trabalho no Senhor não é em vão. Glória a Deus, Tu és maravilhoso. Escolhe de pé em nome de Jesus. Deus poderoso. Assim, presta atenção, que uma criança é gerada no ventre de uma mãe. Deus está gerando em você um amor, um compromisso para com Deus, de buscar o Senhor, de se levantar, de adorar, de estar agradando a Deus. Mas também dentro de você, Deus está gerando um desejo de ganhar almas para o Senhor, multidões para o Senhor, multidões para o Senhor, multidões. Aleluia, Pai, glória a Deus. Santo Senhor Jesus, glória a Deus. Deus vai dizer para o irmão Andrei: eu quero curar quando você estiver louvando. Pessoas com câncer vão ser curadas no momento que você adorar. Deus vai dizer assim para ti: sabe a unção que Davi tinha quando adorava? Eu derramei sobre a tua vida, assim diz o Senhor. Aleluia, Pai. E vou eu te capacitar em instrumentos, assim diz o Senhor. Aleluia. Santo Senhor. Aleluia, Pai. Tem uma pessoa que você falou assim, dessa maneira para com Deus: Deus,
Eu queria tanto falar, Senhor, Pai. Queria tanto fazer, mas eu não sei falar. Deus vai dizer assim para ti, assim como falei com Moisés, eu falo contigo. Aleluia, Pai. Foi eu que criei a boca, Moisés. Sou eu que trago capacitação, assim diz o Senhor para ti. Aleluia, Pai, glória a Deus. Te capacito hoje se você quiser, assim diz o Senhor. Meu Deus, tu és maravilhoso, Pai. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor, Pai, glória a Deus. Aleluia, Pai, glória a ti, Jesus. Quem tem sede de Deus e de ser usado por Deus, eu convido você para vir à frente.